Você sabia que se você investir hoje R$ 247 mil num título público do governo federal, você pode se aposentar com uma renda passiva de R$ 30 mil por mês? O que significa que ao final de 20 anos você vai ter recebido mais de 7 milhões, uma rentabilidade que supera o IPCA mais 7% ao ano. Nesse vídeo aqui a gente vai te explicar o que é isso, como é que isso é possível, se vale a pena ou não investir nesse título público, se tem alguma pegadinha por trás desses números. É isso que o sócio da consultoria do Clube do Valor, o Kevin Costa, vai te contar a partir de agora e você pode prestar muita atenção nesse vídeo, deixar o dedo no like e bora lá pro conteúdo. Me diz logo, Kevin, que história é essa que 247 mil podem gerar uma renda passiva de R$ 30 mil já pensando na aposentadoria daqui a 20 anos? Mas ainda antes que tu pense que daqui a algumas décadas 30 mil já não vão ter o mesmo poder de compra de hoje, eu já te respondo. Esse valor ele é corrigido pela inflação do período. Como o Ramiro te contou ali no início, o que esse título promete é uma rentabilidade de mais de 7% acima da inflação. Vamos olhar na prática para entender como que funciona. Aqui no site do Tesouro Direto, na aba do Renda Mais, a gente consegue simular isso de um jeito bem fácil. Vamos imaginar que tu, desde novinho, já começou a pensar em aposentadoria e com 23 anos vai lá e coloca 247 mil no Renda Mais, almejando uma renda de R$ 30 mil por mês. O resultado dessa simulação vai nos dizer que o Renda Mais 2065 é o melhor título para a tua realidade, com uma rentabilidade de inflação mais 7,28%. Esse investimento durante 20 anos da tua vida a partir de 2065 vai te render cerca de 7,2 milhões de reais em renda passiva no período, o que significa que dos 63 anos até os 83 tu vai ter essa renda garantida. Só que talvez tu, que está cuidando muito bem da tua saúde, precisa que esse dinheiro dure ainda mais. Ou ainda, pode ser que você tenha mais de 23 anos. Por isso, eu vou mudar um pouco essa simulação. Se você tem 10 anos a mais, está com 33 e que é a mesma coisa que eu acabei de te narrar, a situação seria um pouco diferente, dá uma olhada. Com os mesmos 247 mil e 30 mil reais por mês, a simulação sugere que o melhor título para ti é o Renda Mais 2055. Mas ela também nos diz que nesse tempo, 10 anos a menos, o dinheiro que você tem hoje não seria suficiente. Seria preciso investir cerca de R$ 660 por mês até os 63 anos para chegar lá. Até aqui tudo certo, mas a gente ainda tem um problema. O dinheiro só dura até os 83. Para que eu tenha dinheiro por mais tempo, eu teria que aumentar a minha expectativa de aposentadoria para os 73 anos, por exemplo. O que nos traria de volta para o Renda Mais 2065, que é um título com prazo mais longo. O resultado disso seria que dos 73 anos aos 93, você teria uma renda mensal de 30 mil corrigidos pela inflação certinho todo mês. E aí nesse ponto tu me pergunta: mas por que só até os 93 anos? Por que não dá para simular renda por mais tempo? Eu queria me aposentar logo e ficar o resto da vida vivendo de renda. Acontece que essa é a premissa do Renda Mais: gerar uma renda passiva por 20 anos no máximo. Tanto é que se você for olhar título a título, o vencimento de cada um é 20 anos depois. Essa é a promessa do Renda Mais. E aí, depois de ouvir tudo isso, você pode pensar: maravilha, eu vou investir 247 mil, vou deixar lá e quando eu ficar mais velho, por 20 anos eu vou estar tranquilo. Tá valendo a pena investir no Renda Mais, pensando que eu ainda posso ter outros investimentos por longuíssimo prazo. Eu preciso te dizer aqui que não é só isso que eu tenho para te mostrar. Não acaba aqui a explicação. Acontece que esse título ganhou muita notoriedade pelos retornos no curto prazo também. E de onde eu tirei isso? Felipe Almeida, sócio aqui do Clube do Valor, me mandou esse print. Nesse print, como dá para ver ali no cantinho da tela, foi tirado de um vídeo do Thiago Nigro recentemente. Nele a gente vê uma simulação que nos diz que a valorização pode chegar de 300% a 500% nos próximos 3 anos. Ou seja, a gente está falando de os 247 mil se multiplicarem por 6. O que faria esse montante virar 1.482.000. Mas como que isso é possível? Por que o Tesouro Direto pode acabar pagando tanto assim? Para a gente entender isso na prática, a gente precisa compreender que existem 3 possibilidades de taxa de retorno. A pós-fixada, que tem uma rentabilidade sempre positiva e varia de acordo com a Selic do nosso país. A pré-fixada, que você já sabe qual a taxa que você vai receber desde o momento que você entra. E a inflação, onde você vai ter uma rentabilidade IPCA mais alguma coisa. O grande ponto aqui é que, diferente de uma rentabilidade pós-fixada, como é o caso dos títulos atrelados à Selic, que tem uma curva muito suave ao longo do histórico, os títulos pré-fixados ou atrelados à inflação têm muito mais flutuações.
eles podem tanto se valorizar quanto desvalorizar ao longo do caminho, como eu estou te mostrando aí na tela através do IMAB, nessa linha mais escura, que é basicamente uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação de longo prazo. Na prática e de forma resumida, funciona assim. Imagina que você comprou um título do Tesouro Direto pagando IPCA mais 6 lá em 2023. Nesse caso, a gente está falando do Tesouro IPCA mais 2029. Só que essa taxa de remuneração vai variando com o tempo, de acordo com a alta da Selic e de acordo com a variação da própria inflação. Tanto é que hoje esse título está sendo negociado a IPCA mais 7,83. Ou seja, quem comprou IPCA mais 6 e está travado nessa taxa tem um título pagando menos. É justamente por isso que aquele cara de 2023 está com uma rentabilidade acumulada de 17%. Beleza, quase 2 anos que ele comprou o título e ele está rendendo 17% agora. Rentabilidade positiva, tudo certo, não perdi dinheiro. Só que nesse mesmo período, a inflação teve uma alta de cerca de 8%. Ou seja, para ter uma rentabilidade de IPCA mais 6 nos últimos 2 anos, a gente precisaria estar falando de um aumento de mais ou menos 26%. Sendo que a realidade está na casa dos 17%, menos do que deveria. Então, beleza, ele está com uma rentabilidade menor. Só que a coisa ainda poderia ser muito pior. Imagina se esse mesmo investidor decidisse comprar a mesma taxa IPCA mais 6, só que ao invés de comprar um título de 2029, ele comprasse o mais longo, como o Renda Mais 2065. Olha o que aconteceria nesse caso. Em janeiro de 2023, a taxa era 6,42%. Só que nesse mesmo período a rentabilidade caiu 12% de lá para cá, passando por várias flutuações no período. Ou seja, tecnicamente, esse cara hoje está perdendo dinheiro. E com isso aqui a gente conclui algo bem relevante. Quanto mais distante uma renda fixa está do seu vencimento, ou seja, quanto maior o duration dessa renda fixa, mais sensível ela se torna à marcação a mercado. No caso do IPCA mais 2029, a duration é muito clara, são 4 anos de agora até lá. No caso do Renda Mais 2065, tem um fator um pouco mais complexo por trás. O resgate da renda é ao longo de 20 anos. Apesar de o prazo dele ser 2065, a duration dele vai ser algo próximo a 50 anos, porque ele começa a pagar a renda em 2065 e vai até 2084. Só que é justamente a duration maior desse título que permite que ele entregue mais rentabilidade no curto prazo. E aí no vídeo do Thiago Nigro, o Gui Cadanhoto, que é analista do Grupo Primo, mostrou uma baita tabela com os cenários de rentabilidade a depender do que acontece com a taxa daqui para frente. Caso a taxa caia, nessas linhas em azul, a marcação a mercado pode ser bem positiva, de mais de 300% em 3 anos e mais de 400% em 5 anos. Por outro lado, se a taxa subir, vai ser muito mais negativa. O retorno pode ser negativo nos próximos 3 anos. O ponto é que quando a gente olha para o histórico da taxa de rentabilidade do Tesouro, a última vez que a gente viu o IPCA mais bater 7,8 foi lá em 2016. Em um cenário que o risco fiscal do Brasil era muito alto e mesmo assim a taxa voltou. Não escalou para algo como IPCA mais 9. E aí fica a pergunta, será que isso pode acontecer agora, mesmo que o momento macroeconômico fique muito pior do que 2016? Será que investir pesado no Tesouro Renda Mais agora vale muito a pena? E é isso que eu vou te mostrar, como fazer um investimento inteligente. Até porque eu sei que muita gente olha para essas rentabilidades de 300%, 500% na renda fixa e já quer sair correndo para investir nesse título. Só que a verdade é que existe uma forma certa de fazer isso. Cada carteira de cada investidor é um caso à parte. Isso não tem nada a ver com renda fixa ou com renda variável. Mesmo para quem só investe em renda fixa, com as estratégias certas, sabendo a hora de comprar ou de vender um ativo, dá para ganhar bastante dinheiro. Olha essa simulação de uma carteira 100% conservadora só em renda fixa. Nos últimos 20 anos, ela rendeu praticamente o dobro do Ibovespa no mesmo período. Por outro lado, uma carteira mais arrojada, com um pouco mais de ativos de risco, com as estratégias certas, a rentabilidade também sobe consideravelmente. Inclusive, uma carteira arrojada como essa teve historicamente uma rentabilidade de 8% acima da inflação nos últimos 20 anos. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, né? Então sim, existe um jeito certo por meio de uma estratégia única que te mostra qual ativo você deve comprar, qual vender e quando fazer isso, e mais, quanto do teu dinheiro investir em cada ativo. Por isso que se você tem dúvida de qual título certo de renda fixa é para você, se você quer saber quando comprar, quando vender esses títulos,
a gente está oferecendo algumas vagas gratuitas aqui no Clube do Valor. Essas vagas são para um diagnóstico de investimentos 360 graus gratuito, para que a gente olhe junto contigo em uma reunião individual, onde existe espaço para você melhorar a tua carteira de investimentos. Como esse primeiro encontro é gratuito, você não tem absolutamente nada a perder se apontar a câmera do teu celular para o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Ao final da reunião, se fizer sentido, você vai poder tornar-se cliente de uma consultoria que investe sem conflito de interesse, com uma taxa fixa e transparente. Mas se não, você vai sair de lá com um diagnóstico completo e gratuito e pelo menos uma ideia do que você pode fazer na carteira para melhorar. Agora, vamos responder a pergunta que tu quer saber. Será que vale a pena investir no Renda Mais e conviver com esses riscos? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, além de ter vários títulos de vários vencimentos diferentes, ele se comporta de uma forma diferente dos demais títulos do Tesouro na renda fixa. O Renda Mais te dá esse prazo de investimento e a partir dali ele começa a te pagar uma renda mensal. Ou seja, presta atenção aqui, depois do vencimento você não tem mais o patrimônio, você tem agora uma renda mensal. Se você quiser usar o patrimônio, esquece, ele não existe mais. Você vai ter que aguardar mensalmente a renda cair na tua conta durante 20 anos. Depois dos 20 anos, essa renda acaba e acabou o título para ti. Então, para a gente entender se isso aqui vale a pena, a gente tem que entender os riscos por trás dessa nova forma de investir. O primeiro deles é que o futuro é completamente imprevisível. O cenário macroeconômico do Brasil pode piorar, mesmo que lá em 2016 tudo estivesse ruim. Não dá para garantir que agora não possa ser pior. Não dá para se basear nisso e achar que o nosso fiscal não vai se deteriorar mais, até porque já tem gente começando a ficar pessimista para 2026. E aí, caso algo assim aconteça, você vai precisar estar preparado para ver a tua renda fixa desvalorizar 20%, 30%, 50%, e isso puxa o segundo risco. O prazo é extremamente longo. A gente está falando aqui de um título para daqui 40 anos que vai terminar de pagar daqui a 60. E além disso, a gente está falando de uma renda que dura 20 anos e só. Nesse meio tempo, o terceiro risco surge, que é a marcação a mercado. Caso o título caia demais e você queira trocar de ativo, é possível que você saia no prejuízo, como eu te mostrei agora há pouco. Sabendo também dos riscos, a pergunta que fica é: vale a pena mesmo assim? E a resposta é sim. Pode ser que faça muito sentido, mas você precisa fazer isso da maneira certa e não simplesmente sair colocando um ativo na carteira pela alta projeção de retorno que ela pode te dar, especialmente no curto prazo. Como nós do Clube do Valor faríamos então? Eu vou te responder em 3 passos nesse vídeo ainda, mas é na jornada da renda vitalícia que você vai aprender a construir uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, diversificando os teus investimentos e usando a técnica do terceiro ponto de alavancagem patrimonial. São 500 vagas limitadas para 2 aulas ao vivo entre os dias 24 e 25 de março, em que o Ramiro vai te ensinar em detalhes como investir de uma maneira clara e objetiva. As inscrições são feitas por esse card aqui em cima da minha cabeça ou no segundo link da descrição. Agora os 3 passos, vamos lá. Primeiro de tudo, ter parcelas pequenas de ativo com esse tipo de risco. Aqui no Clube do Valor, gostamos de usar a famosa regra dos 3%. Nela, nenhum ativo de forma específica deve representar mais de 3% do teu patrimônio como um todo. Assim, você limita a tua exposição ao risco. Em segundo lugar, o que nós faríamos seria intercalar os vencimentos. Por que concentrar tudo no 2065 ao invés de dividir um pouco esses vencimentos, já que todos têm projeção de valorização maior ou menor conforme o prazo? Assim você reduz seu risco e continua absorvendo aquela possível rentabilidade. E por último, você precisa entender se existe espaço para uma renda fixa atrelada à inflação na tua carteira. E você só vai saber disso se tiver uma estratégia muito bem desenhada. Por isso que a gente disponibilizou algumas vagas do nosso diagnóstico de investimentos 100% gratuito com um planejador financeiro. Para concorrer a uma delas, o link vai estar aqui do lado. E eu também vou te deixar um vídeo bem complementar a esse. A gente te espera lá, mas eu fico por aqui. Grande abraço e até mais!